Olá, pessoal. Vamos para a nossa oitava aula de Sistema Operacional Linux. Pessoal, na aula passada, a gente viu como funciona a interface gráfica do Lubuntu, né, que é uma distribuição Linux. A gente também aprendeu a usar o Shell, né, a executar alguns comandos no Shell. E hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre essa estrutura básica do sistema Linux, ok? Então, nessa imagem, eu tenho aqui o hardware, certo? Que é o meu computador, a minha parte física. Aí, pessoal, como que funciona, né, a distribuição Linux? Então, eu tenho o hardware, que é o computador. O kernel é o núcleo do sistema, tá? Existem versões do kernel Linux, tá? Não existe só o kernel Linux, existem diversos kernels por aí, FreeBSD, né? O próprio sistema Windows tem o seu próprio kernel, mas assim, a gente está falando do kernel Linux, que foi desenvolvido por Linus Torvalds. Esse kernel tem versões, tem tipos desse kernel, tá? Depois eu vou até pedir uma pesquisa para vocês sobre isso, para a gente se aprofundar um pouquinho mais. Depois do kernel eu tenho o shell, que é o prompt de comando, né? Que é onde eu acesso para executar comandos manipulando esse kernel. Existem diversos tipos de shell, tá? Tem o SH, o bash, tem o CSH, tem vários, eu coloquei alguns aqui. Aí nós temos a interface gráfica. Tudo isso bonitinho que você vê na tela, lixeirinha, os ícones, isso é interface gráfica, tá? Para o Linux, né, a gente tem várias interfaces gráficas. Tem a Unity, o GNOME, KDE, XFCE, LXDE, Cinnamon, Mate, tem várias, tá? Com o tempo a gente vai conhecendo elas aí. E os programas, né? Que são os programas que eu instalo, tipo o navegador, Mozilla Firefox, pacote de escritório, player de música, né? Então, funciona assim: o kernel mais o shell mais a interface gráfica formam uma distribuição Linux, tá? E aí vem os programas que eu posso ir instalando, né? O projeto GNU, ele deixa disponível vários programas, né? Sobre a licença de software livre. Então, a gente consegue baixar e instalar sem ter custo nenhum, tudo bem? Então, uma distribuição Linux, ela é composta de um kernel, de um shell e de uma interface gráfica. E aí eu posso ir instalando outras aplicações, outros programas, tudo bem? Então, pessoal, basicamente é isso, tá? Que vocês precisam entender. O que a gente vai estar fazendo agora? Vocês, como usuários comuns, vocês estão muito acostumados a ficar nisso aqui, ó, na interface gráfica, na tela bonitinha do sistema. A gente vai sair daqui e vai vir para o nível um pouco mais abaixo, que é o shell. Então, agora a gente vai manipular o sistema inteiro por linha de comando, tá bom? Para falar um pouquinho mais do shell, né? Então, eu tenho aqui, ó, o kernel do sistema operacional e o shell, que é a segunda camada, que é onde eu executo os comandos, tá? No mundo GNU Linux, utilizamos o shell, né? Que ele funciona como um interpretador de comandos. Então, inicialmente, o que a gente deve saber para usá-lo, né? O shell é a interface entre o usuário e o kernel do sistema. Então, é por meio dele que podemos digitar comandos, tá? Então, eu coloquei aqui uma telinha do shell, que vocês até viram na aula passada. Então, é nesse shell que a gente abre para poder executar os comandos. Shell, né? Popularmente conhecido como linha de comandos. O shell, ele interpreta o usuário que irá efetuar uma ação de duas maneiras. Então, assim, eu tenho dois tipos de usuário no sistema operacional Linux. O super usuário, que é o que controla tudo, ele é conhecido como root, tá? O usuário root, ele é o administrador do sistema. Ele fica, pessoal, o diretório desse usuário aqui, porque assim, ó, toda vez que você cria um usuário no sistema operacional, é criado um diretório. Diretório é pasta, tá? Então, a partir desse momento, a gente vai chamar todas as pastas de diretórios. Ele cria uma pasta onde vai ficar todos os arquivos daquele usuário, tá? Então, quando o super usuário, que é o root, o diretório dele fica no /root, tudo bem? O que é essa barra aqui? Essa barra é o diretório raiz. O primeiro diretório do sistema de arquivos Linux é o barra. Dentro do barra, eu tenho vários outros diretórios. E esse diretório root é o diretório onde ficam os arquivos do superusuário, tudo bem? Diferente dos outros usuários, que os arquivos ficam dentro do barra home,
que é toda vez, se eu criar um usuário agora, Ana, ele vai criar um diretório para Ana no /home, a partir do momento que ela logar no computador, tá? Se eu criar o usuário João, a partir do momento que ele logar, vai ser criado um diretório aqui /João, e onde vai ficar todos os arquivos dele. Tudo que ele fizer, tipo, descarregou foto do celular, vai ficar naquele diretório. Salvou alguma coisa, vai ficar naquele diretório, tá? Por isso que toda vez que eu tô numa máquina, se logar nessa máquina aqui o usuário Ana, ela só vai ver os arquivos dela. Se logar o usuário João, ele só vai ver os arquivos dele, tá? O superusuário é o único usuário que tem permissão de conseguir ver todos os dados dos outros usuários, ok? Então, quando eu estou logada como superusuário, aparece na minha linha de comando esse símbolo aqui, que é o de jogo da velha, né? O hashtag e tal. E tem um usuário comum. O usuário comum é qualquer usuário do sistema que não seja o root, que não tenha poderes administrativos no sistema, tá? O diretório padrão dele, como eu já falei, então, fica dentro do /home. Todos os usuários que eu crio são usuários comuns, tudo bem? E, pessoal, na linha de comando vai aparecer o cifrão. Então, toda vez que na linha de comando tiver um cifrão, é o usuário comum. Toda vez que tiver jogo da velha, é um superusuário, tudo bem? Então, agora vocês sabem a diferença. Agora, eu passei na última aula também como que faz para logar como superusuário. Porque a partir do momento que eu acesso o sistema, eu estou acessando com o usuário comum, tá? Cada distribuição tem o seu jeito. Quando a gente instalou o Ubuntu, ele pediu para criar um usuário comum, não foi o usuário administrador que a gente criou. Eu pedi para vocês colocarem o nome de vocês, né? Eu coloquei o usuário Gilmara. Então, dependendo do sistema operacional, né, da distribuição Linux que nós estamos usando, tem distribuição Linux que ela pede para você configurar na instalação já do Linux. Usuário comum e usuário administrador, tá? O Ubuntu não, ele só pediu para configurar o usuário comum. Aí, quando eu acesso a máquina, vou lá para o prompt de comando, que é onde eu vou logar como root, tá? Root também, pessoal, é uma coisa perigosa. A gente não fica logado com o root o tempo todo e não é todo mundo que tem a permissão de root num computador, tá? Então, imagina numa empresa. É só o administrador da rede daquela empresa ou técnico informática que vai ter a senha de root, tudo bem? Por segurança, porque o root tem permissão total na máquina. Então, existem algumas formas de executar comandos como administrador. Uma delas é usando o comando SU, né, o SU. Então, para usar o comando SU, é necessário ter o password. O que é password? É senha em inglês, tá? E uma vez executado, é possível executar qualquer comando como administrador. Então, para eu logar como root, o que eu faço? Coloco SU root. Só que eu vou precisar da senha do root. Se eu não tiver a senha do root, no caso do Ubuntu, a gente não conseguiu configurar na instalação do Ubuntu root, então eu tenho que rodar esse comando aqui, ó, sudo su, que daí ele vai pedir a senha do usuário comum, que é aquele usuário que eu configurei na instalação do Ubuntu, eu vou colocar e aí ele vai logar como root. Depois de estar logado como root, eu executo esse comando aqui, ó, passwd, que é para trocar a senha do usuário logado. Como eu vou já estar logada como root, eu troco a senha. A partir desse momento, o que acontece? Eu consigo ter uma nova senha para o root. Toda vez que eu colocar su-root direto, eu vou logar como root, tá? Outra coisa importante, tem esse comandinho aqui que mais tarde a gente vai ver, ó, sudo passwd -l root. Ele desativa a senha do root, tá? Se por algum momento eu precisar desativar, é com esse comando que eu faço. Pessoal, agora aqui, o que a gente vai aprender? A desligar a máquina, tá? Só que vamos voltar lá para a nossa máquina virtual do Ubuntu. Vou colocar aqui a senha, tá? Então, aqui, ó, vou até fechar o shell. Eu vou vir aqui, ó, vou em sistema. Aí vai aparecer LX terminal, tá vendo? Geralmente sempre aparece com o nome de terminal, o shell. Eu vou tentar ampliar o zoom aqui para vocês conseguirem visualizar. Então, aqui, pessoal, que interessante, ó. Aqui eu vejo o usuário logado, Gilmara. Depois do arroba é o nome do computador, tá? Que ficou esse nome estranho, depois a gente pode mudar. E aqui tá o cifrão. Esse cifrão indica que eu tô logada como usuário comum. Lógico, né? Eu tô como Gilmara e Gilmara é o usuário comum. Para logar como root, então, o que eu vou fazer? Eu não tenho a senha do root, então eu vou fazer o seguinte, sudo su. Ele vai pedir a senha da Gilmara. Perfeito.
Agora, ó, olha, observem aqui, ó, root, arroba, o nome da máquina. Então, agora eu tô logada como root. Aqui apareceu, ó, um jogo da velha, né, um cerquilha. Se eu quiser agora alterar a senha do root, paz WD. Eu vou colocar uma senha pro root, tá? Perfeito, ó, senha atualizada com sucesso. Aí, pessoal, olha que interessante. Então, aqui é o usuário root, aqui é o nome da máquina. Depois desses dois pontos, aparece o local que eu estou. Onde eu estou? Dentro do barra home barra Gilmara. Então, eu estou dentro do diretório do usuário Gilmara, tá vendo? A gente vai agora aprender a usar os comandos para entrar no diretório, sair de um diretório, tudo bem? Então, vamos fazer isso, ó. Por exemplo, assim, eu vou entrar no diretório principal do Linux. Lembrando que diretório é pasta, tá? Então, o diretório principal, o diretório raiz, onde tudo começa, onde toda a organização de diretórios do sistema Linux começa. Então, ó, cd é um comando que abre um diretório. cd barra, enter. Ó, observem que aqui ele tá dentro do barra, tá vendo? Depois dos dois pontos, ele me mostra o barra. Ótimo. Eu quero listar para ver todos os outros diretórios dentro desse barra. ls, comando que lista diretório, tá? Ó que bacana, ó. Quando eu coloquei ls aqui, ele mostrou tudo que tá dentro desse diretório barra aqui. Aí só para vocês conhecerem, depois na próxima aula eu vou mostrar para que serve cada um desses diretórios, tá? Então, ó, primeiro, barra home, tá vendo? Ó, o home é onde ficam, toda vez que eu crio um usuário, o diretório desse usuário vai ficar no barra home a partir do momento que ele logar. Root, tá vendo? Aqui é onde ficam os dados do superusuário, tá? E é só como superusuário que eu consigo acessar, tudo bem? Aí tem temp, tmp, que é um diretório temporário. Tem aqui o barra boot, que é o diretório de inicialização do sistema. Então, a gente tem vários diretórios aqui do sistema de arquivo do Linux, tudo bem? Foi mais para conhecimento. Agora, imagine a seguinte situação. Eu quero entrar dentro do diretório barra home. Então, cd, barra, porque barra é a raiz, tudo começa no barra home, que é o diretório. Ótimo. Observem que aqui, ó, eu estou no diretório barra home, tudo bem? Se eu listar ls, vai me mostrar todos os diretórios de usuários criados nesse computador. Ó, ls só me mostrou Gilmara, né? Porque eu só tenho usuário Gilmara criado nesse computador. Então, o que a gente aprendeu até esse momento? Sudo su para ativar o root, né? Pass wd para alterar a senha de usuário, cd e o local para abrir um diretório, ls lista tudo que está dentro de um diretório. Certo, pessoal? E a gente aprendeu que o barra é o diretório raiz. Pessoal, então aqui, só para a gente rever, cd abre um diretório. ls lista os diretórios barra arquivos de um diretório. Então, por exemplo, eu abri um diretório, abri o barra home. Eu quero ver tudo que está dentro dele. Eu uso o comando ls. Tá? Então, para abrir aquele diretório é cd. Para ver tudo que está dentro do diretório, que é listar diretório e arquivos, é o ls, tá? Outra coisa importantíssima, barra, diretório raiz do Linux, onde ficam todos os outros diretórios. Barra home, diretório padrão dos usuários comuns. Toda vez que eu crio um usuário comum e ele logar no sistema, vai ser criado um diretório para ele aqui. Barra root é o diretório padrão do root, do superusuário. Certo? Outra coisa que a gente vai ver agora é como que faz para ligar e desligar o computador. A gente usa o comando shutdown. Shutdown -H, desliga. Shutdown -R, reinicializa. E se você quiser na frente colocar um tempo para isso, você coloca now, agora. Por exemplo, 12 minutos. Tá vendo aqui, ó? Shutdown -H, now. Ele vai desligar agora. Shutdown -H, 12. Ele vai desligar em 12 minutos. Então, só para a gente ver o comando aqui, tá? Deixa eu pegar a lupa. Olha lá, pessoal. Vou aplicar aqui o comando, ó. Shutdown -R, tá? Que é para reiniciar. Now. Ele vai reinicializar a máquina. Deixa eu até reduzir aqui o tamanho com a lupa para vocês conseguirem visualizar.
Como eu coloquei chute down menos R, now, que é agora, então ele está reinicializando. Se eu colocar chute down menos H, ele ia desligar a máquina. Tudo bem? Pessoal, acho que é isso por hoje. Até a próxima aula. Bons estudos aí. Pessoal, quem tiver com a máquina virtual, tentem testar aí esses comandos. Quem não tiver com a máquina, não tem problema. Vai estudando, vai memorizando esses comandos, que a partir do momento que a gente conseguir estar com a máquina virtual, vocês vão testar todos esses comandos e fazer funcionar, tudo bem? Na prática. Até mais, tudo de bom aí para vocês. Bons estudos!